Olá, meus amigos e minhas amigas. É impressionante e, ao mesmo tempo, desesperador observar a enxurrada diária de gente que se mete a falar sobre política, economia, direito, administração pública, especialmente sobre as complexas questões envolvendo a Palestina e Israel sem ter a mínima bagagem intelectual ou capacidade analítica para sequer entender o básico. Essas pessoas se sentem autorizadas a opinar sobre territórios, guerras, acordos diplomáticos e séculos de história, mas só carregam consigo experiências pessoais pífias, fragmentos de notícias sensacionalistas e preconceitos reciclados em redes sociais. O que sai da boca delas não passa de uma mistura indigesta de ideologia rala, transtornos emocionais, indignações particulares e interpretações subjetivas completamente descoladas da realidade, em que fatos históricos, contextos sociais e nuances religiosas são ignorados ou deturpados para caber no próprio viés. Elas não conhecem a fundo as raízes do conflito, nem a pluralidade cultural da região, nem a cronologia dos eventos, e tampouco entendem os interesses geopolíticos que moldam a política local e global. Ainda assim, proclamam verdades absolutas com a confiança de quem nunca leu uma linha de historiografia crítica, ou jamais estudou qualquer fonte primária. O problema não é apenas a ignorância, mas o modo como ela se combina com hostilidade e deselegância, insultos gratuitos, rótulos pejorativos, simplificações grotescas e generalizações bárbaras. Essas pessoas confundem indignação emocional com argumento e opinião com conhecimento. Além disso, a falta de ética e polidez linguística torna qualquer discussão impossível, porque tudo se transforma em gritaria moralizante e julgamento de valor, e não em análise racional. Elas desprezam dados concretos, documentos históricos, análises econômicas e geopolíticas, substituindo-os por slogans, memes e ressentimentos pessoais. A incapacidade de diferenciar fontes confiáveis de boatos e de reconhecer múltiplas perspectivas só agrava o problema, tornando as suas narrativas não apenas erradas, mas totalmente desqualificadas. Para completar o quadro, há o vício moderno das redes sociais, que amplifica essas vozes e cria uma espécie de consenso ilusório. Quanto mais hostil, mais viral, mais curtido e compartilhado, sem qualquer critério de veracidade ou profundidade, a consequência é que a discussão pública sobre assuntos complexos, que exigiria estudo, empatia e contextualização histórica, se transforma em uma arena de vaidades, ego inflado e arrogância intelectual, onde a opinião mais ruidosa e agressiva parece valer mais do que qualquer conhecimento real. Essas narrativas, motivadas por experiências limitadas, percepções distorcidas e preconceitos ideológicos, acabam se tornando perigosamente sedutoras para aqueles que desejam respostas fáceis para problemas intrincados, criando um ciclo vicioso de desinformação, polarização e hostilidade intelectual. A história do judaísmo na terra de Israel durante os períodos romano tardio e bizantino, que vai do século II até o século VII, depois de Cristo, é marcada por profundas transformações políticas, sociais e religiosas, mas também por notável continuidade cultural. Há relatos históricos e uma tradição judaica muito forte sobre a fuga de importantes líderes religiosos de Jerusalém sitiada, e o subsequente estabelecimento de um novo centro espiritual em Jânia, conhecida atualmente como Yavne ou Yavne, uma cidade costeira a cerca de 35 quilômetros de Jerusalém. Este evento é crucial para o desenvolvimento do judaísmo rabínico após a destruição do Segundo Templo pelos romanos, em 70 d.C. O relato mais famoso, preservado nos textos talmúdicos, é centrado na figura de Rabino Yochanan ben Zakkai, um proeminente sábio e fariseu. Rabino Yohanan, antevendo que Jerusalém estava fadada à destruição devido aos confrontos internos entre as facções judaicas e a força esmagadora do cerco romano, planejou um escape engenhoso. Como os romanos proibiam a saída de pessoas da cidade sitiada, a tradição relata que ele simulou estar morto. Seus discípulos então o colocaram em um caixão e o contrabandearam para fora das muralhas da cidade, alegando que precisava ser enterrado. Uma vez fora, ele teria se apresentado ao general romano Vespasiano, que se tornaria imperador pouco depois. Em um movimento astuto, em vez de pedir por Jerusalém,
ele fez uma previsão política, saudando Vespasiano como o futuro imperador. Impressionado com a precisão da previsão, Vespasiano concedeu a referido rabino um único pedido. O rabino pediu permissão para ir à cidade de Jânia e estabelecer ali um centro de estudos da Torá e um novo Sinedrim. A corte religiosa judaica, longe da guerra e da destruição iminente. Escavações em Yavne Antiga Jamia e na região circundante mostram evidências de um assentamento judaico significativo e ativo durante o período romano, contrastando com a devastação de Jerusalém. Embora as fontes romanas não mencionem diretamente a cidade de Jânia, elas atestam por vias indiretas o surgimento de um centro organizador para a vida judaica após o ano 70 d.C., assim adicionalmente a imposição do fiscus judaicus, um imposto especial cobrado dos judeus após 70 d.C., sugere a necessidade de uma estrutura centralizada em algum lugar que pudesse facilitar essa coleta e que se tornaria a nova liderança do judaísmo rabínico. Conforme inferem os historiadores ao analisar a continuidade da vida judaica sob o domínio romano, mais tarde, o imperador romano Adriano, após a revolta de Bar Corba, 132 a 135 d.C., proibiu os judeus de viver em Jerusalém e em parte significativa da Judeia, renomeando a província de Judeia para Síria-Palestina, com o objetivo explícito de apagar a identidade judaica da região. Muitos judeus foram dispersos pelo Império Romano e outras regiões, dando início a uma nova fase da diáspora judaica. Embora a ideia de uma expulsão total e definitiva seja simplificada, evidências históricas e arqueológicas mostram que comunidades judaicas continuaram existindo na Judeia e arredores mesmo após a repressão. Adriano impôs punições severas, proibindo a entrada de judeus em Jerusalém, executando líderes religiosos, destruindo centros de ensino e transformando o Monte do Templo em um santuário pagão dedicado a Júpiter. No entanto, essas medidas eram locais, restritas à cidade de Jerusalém, agora chamada Aelia Capitolina, e áreas próximas, permitindo que judeus permanecessem em outras regiões, especialmente no norte, como na Galileia, que emergiu como o principal centro do judaísmo na Palestina romana. Cidades como Séforis e Tiberíades tornaram-se polos religiosos e intelectuais, e ali foram compiladas obras fundamentais do judaísmo rabínico como a Mishnah, por volta de 200 d.C., e o Talmud de Jerusalém, nos séculos IV e V d.C., demonstrando que o judaísmo não só sobreviveu, como se reorganizou e floresceu. Safed, embora de florescimento principal posterior, já abrigava um pequeno assentamento judaico no período romano, beneficiando-se de sua localização estratégica nas montanhas da Alta Galileia. No sul da Judéia e em regiões rurais, vilas judaicas continuaram ativas entre os séculos II e VI d.C., como evidenciam descobertas arqueológicas em Súsia, com sua sinagoga do século IV a V, mosaicos com menorá, shofar e inscrições em hebraico e aramaico, em Gede com sinagoga e inscrições alusivas à Torá, e Beit Govrim em Eleuterópolis, com ossadas, inscrições hebraicas e sinagoga primitiva, mostrando continuidade da ocupação judaica até o domínio bizantino. Na Samaria, embora majoritariamente habitada por samaritanos, existiam comunidades judaicas em locais como Nabratem, com uma das sinagogas mais antigas conhecidas, datando do século II d.C., reconstruída nos séculos IV e VI, evidenciando mais de 4 séculos de culto contínuo durante o domínio bizantino. Entre os séculos IV e VI, judeus viviam sob leis restritivas impostas por imperadores cristãos como Teodósio e Justiniano, que limitavam o culto judaico, proibiam a construção de novas sinagogas, excluíam judeus de cargos públicos e militares e, em alguns casos, transformavam sinagogas em igrejas. Apesar disso, a vida judaica continuava vibrante na Galileia, em Tiberíades, Séforis, Merote, Beit Alfa, Súsia e Engedi, com sinagogas magnificamente decoradas e centros rabínicos ativos. A convivência social e econômica entre judeus, cristãos e samaritanos era real, embora desigual, com bairros mistos, comércio conjunto e trocas culturais, mas também com tensões ocasionais, destruição de sinagogas e ataques verbais por pregadores cristãos. Com a conquista muçulmana de Jerusalém, em 637 d.C., durante o califado de Omar,
Ibn al-Khattab. O quadro mudou radicalmente. Jerusalém, que havia sido predominantemente cristã desde o século IV, passou a se chamar Al-Quds, e o Monte do Templo recebeu novo significado religioso. Com um califa Omar limpando o local e ordenando a construção de um pequeno oratório de madeira, precursor do Domo da Rocha, erguido posteriormente pelo califa Abd al-Malik, em 691, e da mesquita de Al-Aqsa, sob domínio muçulmano. Os judeus puderam retornar a Jerusalém pela primeira vez em cerca de 500 anos, formando pequenas comunidades vindas da Galileia e Tiberíades, dedicadas ao comércio, agricultura e peregrinação. Eles passaram a ser reconhecidos como povos do livro e receberam o status de dhimmi, permitindo-lhes liberdade de culto e autonomia interna mediante pagamento de tributo, chamado jizya. Embora com restrições sociais, Tiberíades manteve-se como o principal centro espiritual judaico, com escolas rabínicas ativas e preservação da tradição massorética. Hebrom, com a caverna dos patriarcas, e Jerusalém voltaram a abrigar judeus, mesmo que em número reduzido. A convivência com cristãos era regulamentada, pacífica, na maior parte do tempo, com relações econômicas e sociais complexas, incluindo comércio conjunto, uso compartilhado de rotas e bairros mistos, ainda que marcada por desigualdade jurídica e tensões ocasionais. Antes da chegada dos muçulmanos, durante o período romano tardio e bizantino, os judeus viviam sob restrições severas em Jerusalém e outras cidades da Judeia, proibidos de exercer o culto livremente, mas mantinham comunidades na Galileia, sul da Judeia e regiões rurais, interagindo com cristãos e samaritanos, cultivando a agricultura, desenvolvendo centros de estudo e erguendo sinagogas que sobreviviam até o período islâmico. O cristianismo, tolerado e permitido pelo Império Romano, com Constantino, e consolidado como religião oficial, sob Teodósio I, tornou-se a força dominante, fazendo de Jerusalém um centro de peregrinação cristã, enquanto os judeus passavam a ser minoria legalmente subordinada. A arqueologia confirma a continuidade judaica ininterrupta, com sinagogas, mosaicos, inscrições e ossuários em Tzipori, Tiberíades, Beit Alfa, Amat Tiberíades Sushá, Engedi, Herbet Shema, Emerot, mostrando que, mesmo sob a pressão política e religiosa, o judaísmo permaneceu vivo, adaptando-se às novas condições, reorganizando-se em torno da Torá e das casas de estudo, preservando sua identidade e fé, até a chegada do domínio muçulmano, que abriu uma nova fase de coexistência e tolerância relativa com cristãos e judeus na terra de Israel. O nome Palestina nunca foi a designação de um povo, de uma cultura, etnia ou algum identificador religioso, mas somente a designação, para fins administrativos e econômicos, de uma região onde coexistem culturas, povos e religiões que invadiram de forma hostil e dominadora o povo israelita, fato bem documentado historicamente. Diante de tudo que foi explicado, é inquestionavelmente óbvio concluir que a região que hoje se encontra o Estado de Israel atualmente é indissociavelmente e exclusivamente ligada à formação e consolidação da cultura e religião judaica, e que outros povos, etnias e religiões que lá coexistem, são frutos de invasões e ataques diretos externos com o intuito de se apropriarem indevidamente da economia, do comércio e da mão de obra dos judeus, sendo que esses povos e etnias possuem representatividade geopolítica por toda a África e Oriente Médio, com poder econômico e militar relevantes, para defender os interesses dos mesmos, devendo os judeus terem o mesmo direito